No Twitter meio que lançaram uma tradução automática agora, o Elon Musk lançou isso ali, e agora praticamente só aparece tweet gringo na minha página inicial. É como se agora todo mundo estivesse espalhando suas culturas um pro outro e meio que até formando seus clãs, tanto que os russos e os brasileiros fizeram uma grande amizade lá, e os japoneses, eles eles eram o puro mal. Todo mundo odeia os japoneses naquela rede social agora. E eu acho que o motivo principal é porque os japoneses são um povo muito fechado. Se você vê alguns animes deles, normalmente eles tratam o Japão como se fosse o mundo, sabe? Eu tava vendo Log Horizon esses dias e a primeira temporada inteira, pelo menos que eu vi, acho que até a segunda é assim, eles tratavam como se todo o mundo que eles foram enviados fosse uma versão alternativa do Japão. E só tem o Japão. Mas não, eles foram enviados pra uma versão alternativa do próprio mundo. Só que eles falam como se só o Japão existisse ali. Acontece um pouco em Code Geass também isso. Claro, eles citam Britânia, o lado de fora, mas toda a trama só acontece no Japão, tudo centrado no Japão. E quando não é o Japão, eles falam dos americanos. É sempre americanos usam armas e qualquer coisa do tipo. Raramente tem uma presença de outros povos. Eu consigo lembrar agora de Shigatsu, que teve um cara que foi pra Alemanha, mas assim, não mostrou a Alemanha também. Eu só lembro que ele foi um personagem lá, foi pra Alemanha. Mas tem algumas características que não é necessariamente o Japão querendo aderir a outras culturas. Como, por exemplo, ter muitos animes e Isekai que é medieval fantasia. E medieval é algo da época mais europeia. E eles aderem isso em algumas histórias deles, mas não é por, isso é europeu. É mais porque é um estilo, um trope de histórias, e eles falam, vamos aderir e botar isso aqui. Eles não pensam muito de onde vem essa questão das características que eles botam. Mas esse vídeo aqui é mais pra falar sobre a pirataria, né? Porque falando sobre os próprios japoneses, teve toda uma discussão de como a pirataria é enxergada pros japoneses e como é enxergada meio que pra fora do mundo. E eu achei mais interessante do que tudo, porque é como se os japoneses, eles pegassem a lei e tratassem como se fosse algo incrível e não dá pra desobedecer. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. É bom porque você percebe que os japoneses, eles são um povo muito junto, de forma que temos que seguir as regras 100%, porque o povo é talvez mais importante do que o individual. O individual para o japonês não é tão importante, tanto que eles vão para as fábricas, trabalham, ganham salários baixos e eles falam muito disso, mas eles não reclamam muito disso, sabe? Pelo menos não do que eu sei. Pode ter algum contexto histórico que eu não manjo muito. Aqui no Brasil, a gente reclama pra caramba, né? Direto. Não tem jeito, a gente faz manifestação, um monte de coisa, internet toda hora reclamando de carga horária, horário de trabalho, e a gente aqui se importa muito mais com o indivíduo. Mas claro, isso é até benéfico pra gente. Tanto que agora tá tendo o negócio de acabar com a escala 6-1, justamente porque a gente preza pela individualidade de cada um. A gente preza que cada um tenha o seu tempo de liberdade e de ser quem ele quer ser. No Japão, até na China um pouco, bastante, deve falar a verdade. Mesmo um sendo capitalista e outro sendo socialista, eles têm esse senso de vamos fazer tudo pelo grupo, pela maioria, pelas pessoas, por todos e não por mim. Tanto que o maior problema dos dois é a quantidade de tempo que eles trabalham. Mesmo que alguns ganhem muito, ainda é a quantidade de tempo que eles trabalham. Eu acho que isso mostra também é um bom argumento a favor das pessoas que acreditam que o problema do mundo é mais uma mentalidade do que o sistema, já que os mesmos problemas em dois países que têm sistemas diferentes, mas com uma mentalidade muito parecida, eles acontecem os mesmos problemas. Mas beleza, né? Sobre isso que eu querendo falar, isso aqui é só uma super introdução pra realmente falar sobre o que tava acontecendo nos japoneses no Twitter, que é o debate sobre a pirataria. E por que a pirataria? Eu acho que eu posso começar a iniciar como métodos de divulgação. Eu acho que pirataria é um dos métodos de divulgação mais consolidados que existem. E eu acho que eu vou começar usando esse argumento pra falar sobre gameplays, que eu acho que tem uma certa hipocrisia também. Gameplay, em uma certa época, era considerada pirataria, basicamente. Mas depois de um tempo, o pessoal percebeu que gameplay era benéfico, conseguia divulgar mais o projeto, o jogo em si, o filme até também, às vezes, só que acho que React, por enquanto o React não é tão aceitável assim, mas eu acho que em algum momento pode ser, provavelmente, React de filme e tal. Por enquanto é só gameplay, mas acho que isso em algum momento vai se expandir. E a primeira vez que meio que se tornou evidente que a pirataria como gameplay, né, que era meio que assim que eles viam na época, a gameplay com pirataria, eles perceberam que era benéfica e em um momento específico que foi na era do Minecraft. Minecraft é gigante, provavelmente o maior jogo de todos os tempos. Basicamente, Minecraft e YouTube em algum momento se tornaram um só, porque um só existiu e cresceu por causa do outro. Então, ter gameplays de Minecraft meio que é o que fez o jogo ser popular.
E pelo menos mais na minha épocazinha, na minha geração ali, 2014, um pouquinho antes, até 2012 ali, o que fez as pessoas criarem fanbases inteiras no YouTube foi Minecraft. O Minecraft é meio que a primeira quebra de barreiras da primeira versão do que podia ser uma pirataria, que é a gameplay. Tanto que eu acho um pouquinho meio hipócrita quem não gosta de React, que React divulga tanto a sua obra quanto a gameplay. Claro, não vou ser a pessoa mais otária do mundo aqui e falar que gameplay e React de filmes, séries e animes tem alguma certa diferença. Por exemplo, você tá consumindo uma gameplay, você não tá consumindo tudo o que aquele jogo se propõe a ser, porque a principal característica de jogos é que ele é interativo e você não tá interagindo. Claro, você tá consumindo mais de 50% do jogo, não tem o que falar. Os sons, narrativa, diálogos, visual, você tá consumindo mais de 60% do jogo. Mas tem aqueles 30% ou 40% até, que são muito importantes e você não tá usando eles. E eles são os mais importantes, talvez. Agora, você tá vendo um react de um filme, você já tá consumindo o filme 100%, porra. Mas em defesa das gameplays, e de certa forma em defesa dos reactors também, né? Você consumir uma gameplay, ou você vê um filme com alguém e sozinho, muda completamente. É outra coisa, é outro esquema, sabe? Eu tava vendo a gameplay do Cellbit esses dias, de Omori, e depois, antes, na verdade, eu tinha visto a da Gabi. E é impressionante, o Cellbit não tava nem aí pra gameplay, ele não tava querendo sentir o impacto, depois de um tempo ele meio que cansou daquilo, e não quis absorver tudo, e meio que entrar naquele universo, e eu mesmo comecei a ficar, nossa, que chato. Com a Gabi, que eu tava vendo ela jogando, eu fiquei, meu Deus, esse jogo é muito emocionante, o que que é isso, velho? Caraca, que legal. E são sensações completamente diferentes, e era o mesmo jogo, é o Omori, é o mesmo jogo, pô. Mas a interação de cada um com aquela mídia foi tão diferente que parece que eu tava vendo outro jogo, parecia outra coisa. E quando você tá vendo meio que um filme, não só o reactor muda toda a sua experiência, como o seu amigo, se você estiver vendo um filme com um amigo, muda totalmente a experiência também. E meio que você nunca vai conseguir meio que consumir aquela mídia como o autor queria que você consumisse, né? É meio impossível, sabe? Por isso que eu acho que eu sou meio a favor de gameplay e react, porque se a pessoa jogar o seu jogo mesmo, ela não vai consumir do jeito que você queria. Talvez. Ela pode consumir de jeito completamente diferente e você olhar e falar, mano, que gameplay de bosta é essa do meu jogo, velho? Ele não tem um sentimento que eu queria que sentisse, completamente diferente, não entendeu nada, não sei o quê. E mesmo se entender, talvez não vai ser do seu jeito. E eu acho que a mídia tem que ter um certo fator de, se o autor quiser, de vamos espalhar e fazer as pessoas sentirem o que quiser, quando quiserem e até meio que sentirem a obra da forma que elas querem, sabe? Pode ser vendo um gameplay de alguém, pode ser jogando, deixa as pessoas ali sentirem e entenderem, gostarem de forma diferente. E aí que entra no ponto da pirataria, né? Porque essas pessoas que só estão vendo a gameplay do jogo, provavelmente estão ajudando, talvez um pouquinho menos, mas quase tanto quanto a pessoa que compra o jogo. Ou sei lá, foi no cinema, pagou pelo filme. Até porque a maioria dessas mídias, elas não ganham dinheiro com você comprando a coisa em si, elas ganham dinheiro depois. Eu sou o maior exemplo disso tudo. Porra, eu fui assinar Crunchyroll esse ano. Eu vejo anime desde os meus 11 anos de idade, eu tenho 19 agora. Eu só fui assinar Crunchyroll esse ano, mas se você ver na minha prateleira, tem 200 bagulho de anime, um monte de coisa aqui, tem um monte de mangá. Deve ter gastado uns R$ 2.000 com esse negócio. E nunca assinei Crunchyroll, mas eu dei muito dinheiro pras pessoas que fizeram esses produtos de qualquer forma. E eu acho que a longo prazo, você mesmo tá consumindo a pirataria, tá vendo a gameplay, tá vendo react, qualquer uma dessas coisas aí, vai ser benéfico pra pessoa que criou a obra. Talvez não seja benéfico em um sentido artístico, né? Como eu falei, você vai ter uma visão diferente do autor. É impossível você ter a mesma visão do autor daquela obra. É muito difícil. Talvez seja possível, mas bastante, extremamente improvável. Mas no sentido econômico, talvez seja quase tão benéfico a pessoa consumir de uma pirateada quanto a pessoa consumir de qualquer jeito. Até porque tem diversas formas de ganhar dinheiro com isso, né? Até porque aqui no Brasil, a primeira leva de pessoas que descobriram anime foi por pirataria. Não tinha outro esquema pra você descobrir, era pirataria e ponto. Talvez passava na TV, em alguma coisa assim, mas depois, pra você entender mais, você tinha que consumir pirataria. E todas essas pessoas que consumiram animes piratas em 2007, 2008, até 2010 mais ou menos, elas gastaram dinheiro pra caramba com o produto, não tem o que falar, pô. Claro, se puder pagar ali, vai ser bom. Ah, se fulano 2000 falou, não, eu tava pirateando a Crunchyroll aqui, mas vamos pagar agora aqui, melhorar pra nós aqui, vamos pagar um negócio? Faz isso aí, mas também não se sinta muito culpado com consumindo pirataria, sabe? Você não tá destruindo a vida da pessoa. Pelo contrário, você até tá ajudando um pouco. Você vai provavelmente recomendar esse jogo, esse filme, esse anime pra outras pessoas. As pessoas vão conhecer, vai fazer meio que um ciclo. E a quantidade de pessoas que conhecem uma certa obra é tão influente, um pouco menos,
quanto a quantidade de pessoas que compram essa obra. Eu acho que isso vale mais ainda pra React. Se alguém estiver fazendo React do seu vídeo, isso a longo prazo é bom pra você. Isso a longo prazo é muito bom pra você. Eu posso unicamente fazer um vídeo citando todos os YouTubers que cresceram o canal e melhoraram porque pessoas reagiram a eles, mesmo sejam pessoas menores. Acho que toda a cena geek, dos cantores geek, eles são assim, todos, sem exceção nenhuma. Surgiram muitos reacts que reagiram a eles, muitos. Em algum momento ficou famoso e foi pra cima. No quesito não só tão react, mas acho que entra um pouquinho nisso, não tanto, de pirataria e tal. É o Flow, não é a coisa que mais entra ali, mas eles me pegaram e falaram, tá, toma aí, qualquer um que quiser fazer corte e postar nos canais aí, posta. Porque entra no que eu falei. Eles meio que divulgaram a marca Flow, porque as próprias pessoas pegavam, postavam corte no canal, essas pessoas ganhavam dinheiro e o Flow ganhava mais ainda. Porque eles ganhavam visibilidade, depois vinha patrocínio, não sei o quê. Então, é o que eu falei, a longo prazo, a pessoa conhecer a sua obra é muito benéfico, muito mais benéfico do que aparenta, sabe? E esse foi o vídeo, acho que foi mais defendendo tanto a pirataria, quanto React, gameplay. Eu ainda vou entrar mais no mérito de gameplay e React, como eu acho que é hipócrita você gostar de um e não gostar do outro. Mas isso aí é papo para outro vídeo, eu provavelmente vai ser um dos próximos. Mas é basicamente isso, esse vídeo não tem muita edição, não era pra ter tanto, porque essa é só a minha opinião, eu estou aqui para divulgar ela com vocês.